mensagem que estamos compartilhando agora no culto de celebração 2, agora da noite, tem por tema respostas garantidas. E acabamos de ler Isaías capítulo 64, no verso 24, quando Deus diz, garantindo ao seu povo que Ele dará a sua resposta. Ele diz, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu aprendo aqui com essa passagem já de imediato, de pronto, é que o nosso Deus é um Deus que promove, que responde àqueles que o buscam. O Senhor responde a quem o busca. As Escrituras, inclusive, o livro do profeta Jeremias traz a seguinte expressão, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E no Salmo 95, verso 15, a palavra de Deus diz, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o responderei, e farei com que seja devidamente honrado. Eu quero corrigir aqui, é Salmo 91, verso 15. Há uma outra expressão, não é, da tradução mais utilizada do livro dos Salmos, o 91, verso 15, que eu quero ler com você, porque eu acabei de ler na King James, a atualizada. Diz assim a palavra de Deus na revista atualizada no Brasil: e ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. O verso 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Na revista Corrigida diz, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o glorificarei, darei a ele muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Texto que em algumas casas fica o livro aberto no Salmo 91, como uma espécie de amuleto de proteção. Mas de nada adiantará ficar a Bíblia aberta, especialmente nesse texto, né, quando diz lá no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não é, que o Senhor vai nos livrar da peste, vai nos livrar da mortandade, e acha-se que isso é a resposta para a proteção, a segurança espiritual, ter a Bíblia aberta em um determinado ambiente, mas não é bem assim. Quantas pessoas têm inclusive essa parte da Bíblia em casa até mais amarelada do que as outras, como o tempo de uso, mas isso não muda a sua história, será apenas mais um adorno na estante ou na livraria. É importante que haja da nossa parte para com Deus o que nós chamamos de correspondência. O Senhor Deus, Ele está sempre direcionando palavras abençoadoras para conosco. E hoje pela manhã nós compartilhamos a mensagem das Escrituras, o poder da palavra, e não é um poder da palavra qualquer, é o poder da palavra divina. Em Isaías 55, versos 10 e 11 diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para que ela venha produzir semente para o semeador, e pão para o que tem fome, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, Deus dizendo, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para a qual eu enviei. E o Senhor Deus tem dado palavras de bênção para nós, mensagem da salvação, mensagem de libertação, a mensagem da cura. E quando nós a recebemos, é uma bênção. A palavra de Deus, ela acontece como resultado em nossa vida, como esta parábola de Isaías capítulo 55. A chuva cai na terra e dá àquele que trabalhou a terra o resultado
que ele tanto almejou e alcançou então a bênção de Deus aliado ao seu suor. Mas veja bem, só vai dar o resultado porque o lavrador procurou a terra e gastou a sua vida e deu o seu sangue de investimento. Quando falam aqui então, o Senhor responde a quem o busca, é preciso que ele, não é, receba da nossa parte também a nossa palavra para com ele. Ele fala e nós correspondemos. Essa é a questão do diálogo necessário com Deus. Ele nunca vai ficar falando sozinho, ele espera correspondência. Aqui no Salmo 95 fala claramente sobre, 91 fala claramente sobre isso, verso 15. Ele vai honrar aquele que procura nos momentos difíceis. Ainda tem uma outra conotação dessa resposta com correspondência com Deus. A resposta de Deus é na justa medida. Ele vai dar exatamente o necessário. Joel capítulo 2, verso 23, ele falando ao povo de Israel, direcionando a sua palavra para Sião, um monte de Deus, onde estava o templo, ele diz: ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Há uma tradução que fala aqui que ele dá a chuva temporã e a seródia, não é? E aí nós precisamos entender o que é temporã e seródia. Mas e nesse mesmo verso que fala nessa tradução temporã e seródia, ele diz aqui que ele dá a resposta à medida do que nós pedimos. Ele dá a justa medida, é o que você precisa. Em Mateus capítulo 6, a palavra de Deus também nos alerta com relação às preocupações. Lá em algumas Bíblias traz como tema, o título da passagem é solicitude da vida, aquilo que nós tanto, não é, buscamos almejar, ou seja, as realizações de sonhos. E aí o Senhor Jesus fala: olhem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha as aves, nenhuma delas passa fome, o Senhor as alimenta. Quanto mais dará o Senhor, o Espírito Santo, aos filhos que lhe pedirem. Não é? Porque antes ele fala: qual o pai que vai dar ao filho pão em lugar de pedra, não é? Ou pedra em lugar de pão, ou vai dar uma serpente em lugar de um alimento? Nenhum pai vai fazer isso. Assim também é o Senhor Deus conosco. Ele corresponde conosco e é na medida da nossa necessidade. É aquilo que nós estamos almejando. Agora, como é que nós compartilhamos com Deus, nós correspondemos com Ele? Lembrando que a resposta de Deus, ela virá sempre na hora e na ocasião e na oportunidade certa. Olha o que diz Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui tem as três formas de que nós, como iremos alcançar plenamente a resposta divina. A primeira delas é a petição. Pedi e dar-se-vos-á. Eu costumo até brincar, né, que tem uma tradução que diz assim: pedi, pedi. E o nosso Deus é o único Deus, eu já compartilhei isso aqui inúmeras vezes, que gosta de filhos que fazem pirraça. Não é, nenhum de nós gosta disso. Não vê uma criança fazendo algum tipo de pirraça, a gente, né? Ou até às vezes qualifica ou traz alguma conotação negativa para os pais, não sabe ensinar, né? Um dia mesmo, uma vez eu já até compartilhei isso aqui, eu estava num shopping, comprando alguma coisa lá, não me lembro o que era, e eu vi uma criança, e ela se jogava no chão, e o pai tentava levantar, ela corria, se jogava na vidraça da loja e caía, e gritava, e esperneava, ele não sabia o que fazer. Eu, no meu julgamento, falei assim: uma varinha de goiaba, né? A gente já pensa logo nos nossos pais, ou como eles nos corrigiam. Eu me lembro que meu pai, quando levava a gente para algum lugar, ele falava assim: olha,
não me pede nada, não chora, porque se chorar ou pedir vai apanhar. E aí a gente ficava já, né, na expertise de não cair nessa bobagem, não é? Porque eu tinha, né, a orelha apertada com aquele dedo forte dele de eletricista, e não era nada bom ter a orelha, né, grampeada pelo seu dedo. Mas Deus, a contraponto disso, queridos, Ele gosta de pessoas e de filhos que pedem bastante, que buscam. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Você tem que pedir para encontrar. Então, a forma da oração que traz a nós a resposta garantida é a petição. Repita comigo: petição. E com relação à petição, queridos, eu tenho como profissão ser advogado. Eu preciso descrever, por exemplo, na área jurídica, para o julgador, para o órgão julgador, para o juiz, a clareza dos fatos para que ele possa dar a resposta que é a necessária. Há uma expressão latina com relação a isso, né, que o direito romano dizia: narra-me factum dabut tibius, ou seja, narra-me o fato e eu mostrarei, ou te darei o direito. É a pessoa do juiz. Mas no caso de Deus não é diferente. Não é? Nas coisas mais simples da nossa vida, nós podemos fazer um contraponto como uma parábola para entender melhor as coisas divinas. Nós precisamos pedir a Deus e com clareza o que é que você necessita, o porquê que você necessita, qual é o tempo que você espera da resposta, qual é a necessidade que você está buscando suprir ali. E no final de todo esse aclaramento para o Senhor, embora Ele já saiba tudo que nós precisamos, porque Ele é presciente e Ele também é onisciente, mas Ele quer saber o desejo do coração, Ele quer saber o de todo o coração, a tua profundeza, e é isso que nós precisamos demonstrar. Nós vamos orar como Jesus orou. A petição mais sábia é aquela que Jesus nos ensinou no jardim do Getsemane, quando Ele estava suando gotas de sangue, quando Ele estava ali aos pés de algumas daquelas oliveiras. Ele, ao pedir a Deus: Pai, passa de mim este cálice, o Senhor Deus estava com certeza atento para ele, pois a palavra de Deus diz que o Senhor atenta para a petição do justo. Ele estava com certeza sendo muito bem recepcionado por Deus em sua petição. Mas a oração sábia, a petição sábia, ao final, Jesus disse assim: não faça a minha vontade como homem, era o que Jesus estava falando, mas sim a tua vontade como Deus. Repita comigo assim, levante suas mãos. Está disposto a fazê-lo isso? Senhor, não faça a minha vontade humana, mas faça a vontade que está no teu trono. Agora, se você concorda com essa oração, diga amém, mas cuidado. Nós precisamos entender com relação àquilo que nós pedimos a Deus, que a palavra de Deus nos diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os dele são mais altos. O que Ele tem, o que Ele espera, o que Ele projetou a respeito de nós é muito além. As Escrituras, Paulo traduz na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz lá no capítulo 1, verso 21, ele fala: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós pedimos aquilo que nós queremos, os nossos sonhos realizados, e não finalizamos: seja feita a tua vontade, não a minha vontade, Senhor, nós podemos perder muito do que Deus preparou para nós. A petição, portanto, precisa ser, como compartilhamos aqui na manhã, uma oração com sabedoria que Deus dá. Ele é Senhor que nos nutre da palavra de poder, da palavra do Deus vivo, da palavra do sobrenatural e da palavra da ciência. E a palavra da ciência é a palavra que nós precisamos utilizar para quando nos relacionarmos com o Senhor de todo o saber, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nutre de sabedoria o ser humano. E é a melhor oração, a busca pelos melhores dons. O apóstolo Paulo fala acerca disso e qualifica o discernimento como um deles.
não é? A boa ideia sobrenatural, que é o discernimento, orar à vontade de Deus. Ainda podemos avançar um pouco mais aqui: pedir e dar-se-vos-á. Agora tem buscar. Buscai e encontrareis. O buscar aqui, queridos, não é apenas a oração daquela que você fala. Tem gente que acha que buscar é falar com Deus. Não, buscar é ir onde está a resposta. Repita comigo: pedir é falar com Deus. Buscar é onde Deus apontou. Ele já falou: ali está o pacote, ali está a sua bênção, é lá que você vai encontrar a resposta. Eu preciso ir aonde ele disse. Se eu não for aonde ele disse, eu vou ficar sem a resposta. Eu encontro Jesus fazendo 2 vezes isso, pelo menos, com os discípulos. Quando ele ressuscitou, ele falou às mulheres que estavam no jardim, especialmente a Maria, que foi lá encontrar com Jesus. Ele falou assim: diga aos discípulos que vão para a Galileia, lá eu encontrarei com eles. E eles se apresentaram na Galileia, e quando estavam reunidos, Jesus disse, apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês, não é? E alguns deles não estavam, como Tomé, por exemplo, e aí perdeu o tempo do buscar a Deus. Em outro momento, Jesus fala assim: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E aí nós encontramos 2 discípulos indo para caminhos de Emaús. Jesus também encontra com eles, fala com eles, conversa com eles, e aí eles: opa, nós temos que estar buscando aonde é que a resposta vai acontecer. E aí eles então ficaram no cenáculo, e ficaram lá durante o tempo grande de oração, cerca de 50 dias, até que veio o dia que era a festa do Pentecoste, e o Espírito de Deus desceu sobre todos eles que estavam naquela casa, não é? E nós já sabemos, línguas repartidas como que de fogo, uma ação miraculosa e maravilhosa da manifestação do Espírito Santo, que os tornou aptos a pregar o Evangelho com muita graça e poder. Atos 1:8, Jesus falou acerca disso: vocês receberão o Espírito Santo que virá sobre vocês, então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É a virtude do Espírito, o poder de Deus. Agora, veja você, foi preciso buscar, foi preciso ir onde encontrar, aonde estava o presente da bênção, aonde Deus indicou. Há alguns dias atrás eu preguei aqui com o acontecimento que envolveu Pedro e João, quando adentravam a porta formosa do templo, e havia ali um homem coxo de nascença. Mas eu não quero falar aqui do milagre propriamente, que o milagre foi um acontecimento da obediência e da busca que eles estavam efetuando no horário mais difícil da oração, que era a hora nona, às 15 horas da tarde. Pedro e João se dirigiam ao templo para orar. Existiam inúmeras outras horas, como a hora sexta, a hora sétima, mas eles foram lá buscar na hora que é a hora mais ativa do dia, às 15 horas da tarde, onde todo mundo está trabalhando, mas eles sacrificaram-se ao Senhor, ou seja, foram buscar o Senhor e encontraram a ação de Deus no milagre sobrenatural. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem saiu pulando e saltando e glorificando a Deus, e foi marcante esse acontecimento, tanto que até hoje nós compartilhamos essa verdade e essa bênção divina da mudança radical de Deus na vida de uma pessoa, transformação de dentro para fora. Veja você que quando nós buscamos, então nós vamos aonde a bênção está. Deus já comandou. Quais são os lugares onde nós vamos encontrar a bênção na intimidade com Deus? Primeiro é no secreto, no seu tempo sozinho com o Senhor, separando lá o seu tempo. Olha, você precisa fazer o seguinte, disse Jesus, para você realmente buscar, abra o teu quarto, fecha a porta atrás de si, e o teu pai que está em secreto te ouvirá e vai falar com você. Nós já aprendemos isso. Estamos fazendo.
e precisamos continuar fazendo, e não podemos decair dessa nossa atividade. Isso é todo dia, todo tempo. Outro lugar que nós buscamos e encontramos o Senhor com certeza é no círculo da comunhão da igreja. A igreja estando em comunhão, não é? O corpo está reunido, é pleno corpo. Isso quer dizer que o cabeça está lá no meio deles, mesmo que seja uma parte do corpo, mas o corpo para Deus ele é inteiro. Onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Jesus está aqui nessa noite, amém? Onde a igreja está reunida, no Geavite, na célula Mater, no templo, não é? Nas nossas reuniões de treinamento, aonde a igreja está, é o lugar onde nós precisamos estar, é o lugar da busca. Buscar-me-eis, e aí então vocês encontrarão. Terceiro, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, e agora batei e abri-se-vos-á. Entendam uma coisa, queridos, nós só vamos bater quando nós encontramos uma porta, um lugar de entrada. Você veja aqui que Deus fala, não é? Jesus falando aqui em Marcos 7,7 para os discípulos, dizendo 3 nuances da busca no Senhor. O primeiro é a petição pessoal, você falando diretamente com Deus. A segunda é onde Ele indica que você vai encontrar a bênção. E a terceira é quando você encontra uma objeção. A bênção não está tão facilitada. Há um portão, há um muro, há uma porta, não é? Há uma entrada. Isso quer dizer o seguinte, que alguém vai ter que usar a chave. Há um segredo, há um mistério inusitado. Batei e abri-se-vos-á. Quando falamos aqui dessa batida, é porque o Senhor Deus está disposto também a nos abrir ambientes ou os oráculos, os mistérios dEle. E para a batida é necessário, queridos, muita intimidade. Nós só vamos bater a porta de alguém que tem condição de atender. É o Senhor das chaves, é o Senhor daquela portaria. Não é? Você não vai bater em um lugar, em uma casa que você está procurando e lá não tem a pessoa adequada. Você vai bater e a pessoa fala, aqui você não vai entrar, aqui você não pode entrar, não conheço você, essa pessoa que você está buscando não está aqui. Então a porta continua fechada, você não vai entrar. Nós só batemos e só vamos receber guarita onde somos recepcionados, onde há acolhimento. E a palavra de Deus fala que o Senhor Deus está de braços abertos para nos receber. Ele quer nos receber, mas eu preciso ir lá na porta, não é? E essa porta, a porta divina, que é a porta em que nós precisamos encontrar para entrar nos oráculos e na intimidade de Deus, queridos, ela é alcançada com a busca por intimidade com Ele. Veja você que eu quero contar aqui um caso que aconteceu com os próprios discípulos. Fantástico isso. Jesus estava na mesa da ceia, era a última ceia. Estava Ele compartilhando com eles os últimos acontecimentos, e eles não estavam entendendo muito bem as coisas. E no meio da conversa, todos distantes, alguns sentados em alguns lugares estratégicos, porque havia entre eles, né, naquele tempo, um costume de que quem era o anfitrião estava ao centro da mesa. Não é? A gente pensa essa mesa como essas mesas quadradas que nós temos hoje, mas a mesa daquele tempo era uma mesa baixa, né? Às vezes feita só de pedra mesmo, e alguns panos, né? Tapetes ao chão. E Jesus estava no centro. É possível que era como se fosse uma roda em volta dele. Alguns se colocaram estrategicamente de frente, pois nós sabemos pela palavra e também pela tradição, é que quem era a pessoa que tinha a maior importância naquela ceia, não é? Que era a celebração da passagem, ou seja, da Páscoa, ia receber um pedaço de pão molhado no vinho. Isso era uma honra muito grande para quem estava com o anfitrião. E Jesus então chegou aquele momento, e todos eles disputando, não é? E alguns em seu coração, será eu? Com certeza sou eu que vou ganhar o bocado de pão molhado no vinho. Jesus molha o bocado de pão no vinho e entrega para Judas Iscariotes. E ainda diz uma palavra direta olhando no olho dele, porque quando ele entrega o pão, a Bíblia fala claramente, e entrou Satanás em Judas.
E agora Jesus não fala mais com Judas, ele já fala com o diabo, dizendo assim: ó, o que você tem que fazer, faze-o logo, faz-o depressa. Ou seja, o próprio Senhor o comandou, vai lá e conclua a traição. Só você pode fazer isso. Queridos, para que o diabo possa fazer alguma coisa, principalmente contra nós, só se Deus permitir. Ele está ao nosso derredor, diga glória a Deus. Mas tem algo mais aqui que eu quero dizer para você. Quando Jesus faz isso, ele diz assim: um de vocês há de me trair. Todos então ficam perplexos, como assim? Agora que Judas recebeu um bocado de pão molhado no vinho, ninguém desconfiava dele. Alguns até disseram: é claro que Jesus ia dar para ele, né, o bocado de pão molhado, ele é o tesoureiro, é ele que tem o dinheiro, é ele que controla aqui, né, as finanças. É como se o tesoureiro da igreja, né, ou da comunhão, é a pessoa mais importante, por isso que há muito relacionamento entre ele e a liderança. Era o mesmo. Veja você que o mesmo coração mau que há hoje na vida de alguns que acham que sempre tem alguém levando vantagem, inclusive dentro da igreja, já havia na reunião com Jesus. E lá naquele momento, ali Pedro então, querendo saber quem é que haveria de trair, ele faz um sinal para João, o apóstolo que tinha intimidade com Jesus, não é? Pergunta para ele quem é o traidor. Olha a porta se abrindo para quem tem intimidade. A Bíblia fala com clareza: e João recostou a sua cabeça ao peito de Jesus. Olha, gente, que cena de amor, carinho com quem tem intimidade. Jesus o recepcionou e ele fala no ouvido de Jesus: meu Pai, meu Senhor, quem será o traidor? Aí Jesus compartilha com ele: aquele que eu der o bocado de pão molhado. Veja você que quando Judas recebeu o bocado de pão molhado, João já sabia quem era o traidor. Meu Deus, que coisa fantástica é, queridos, quando nós temos possibilidade de ir ao Senhor e entender que Ele, o Senhor das verdadeiras portas de bênção, da porta que nós precisamos de solução, o que detém a chave, vai falar conosco, porque Ele tem intimidade com você. Agora, se você não tem intimidade para bater a porta, se você não tem condição de reclinar no peito de Deus, você não vai conseguir, não terá a resposta que tanto busca. Então é preciso bater a porta, mas bater a porta com a aprovação. Repita comigo assim: quem bate a porta não tem a chave. O dono está do outro lado da porta. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos bater porque nós não temos a chave. E outra coisa, por não termos a chave, nós não passaremos se não formos aprovados. Eu estava pensando nessa passagem, eu lembrei da minha porta do meu apartamento. Além das chaves que há no meu apartamento, tem um olhinho. Você já viram aquele olhinho que põe na porta? Chama-se, alguns chamam de olho mágico, né? Outro olho de segurança, tem um monte de coisa, mas olho mágico, é que comumente, você vai lá na porta, a pessoa bateu, você olha ali, e você toma a decisão: atendo ou não atendo? Tem algumas casas ainda que tem, né, aquelas campainhas bem fortes, né? Não sei se na sua é assim. Na minha casa tem um passarinho. Um passarinho canta lá, a gente vai no olho. Atendo ou não atendo? Eu tenho a decisão. Quem está do lado da porta onde a chave está, vai atender ou não a quem bate. Pare para pensar nisso aqui. Você está batendo a porta de Deus. Ele olha do olho mágico, que é o olho que tudo vê, apropriado pela maçonaria. O olho com chamas de fogo é o olho de Deus. Ele olha para você, e se você tiver a imagem do que Ele espera encontrar na sua vida, Ele vai recepcionar. Sabe o que Ele espera encontrar em você? A imagem
do Cristo crucificado. Mas pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Isso é o nosso selo de aprovação. Quando João narra no Apocalipse que ele foi ao céu, em suas visões, e chegou diante de Deus, ele viu o Cordeiro como acabado de ser morto. Ele ainda viu Cristo, que é o Cordeiro, ainda como um defunto. Coroa de espinho, furos nas mãos, sangue descendo pelo lado, furo aos pés, como acabado de morrer. E o que Deus olha para nós e vê em nós quando somos aprovados por Ele Ele vê Cristo em nós, o Cristo ungido de Deus se manifesta em nossa vida. É como Cristo por havendo acabado de ser morto. Ele olha para o acontecimento da cruz, e aí então Ele abre a porta. Se Cristo foi encontrado em mim, se Ele foi encontrado em você, nós temos a garantia da porta aberta. Então nós precisamos de um relacionamento profundo com Deus, para que esta vida de Deus seja manifesta em nós. É o que nós chamamos aqui na Igreja Vitória da vida de Deus em nossa vida. O Cristo, o ungido de Deus, está em nós. Levante sua mão e repita comigo assim: quando tem o Espírito Santo, o ungido está em mim. Paulo fala a respeito disso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais o eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo precisa ser visto, Ele precisa ser manifesto, tanto agora, diz o apóstolo Paulo, na minha vida, como mais à frente no futuro. Ele precisa ser encontrado em mim. Quando o Cristo, o ungido, é visto em nós, a porta se abre. Repita comigo: o Senhor abrirá a sua porta para aquele que é ungido. Você é ungido? É ungida? Põe a mão a altura do seu peito e fala assim: Senhor, obrigado pela unção. Mas para encerrar e completar a palavra nessa noite, pedi, buscar e bater. São três ações totalmente diferentes. Uma delas nós compartilhamos com o Senhor, tete a tete, em nosso pessoal, em nosso secreto, em nosso tempo sozinho com Deus. A outra, nós vamos até onde Deus declarou que vai responder. É no seio da igreja, na comunhão. É onde temos as reuniões das células. É onde nós temos os treinamentos, é onde nós estamos relacionados no corpo de Cristo como igreja. E a última que nós acabamos de ver agora, quando nós batemos a porta, isso quer dizer que o Senhor vai mostrar o profundo. É quando nós estamos querendo mais, nós queremos mais do Senhor, nós queremos as revelações, nós queremos aprofundar mais a nossa vida com o Senhor Deus, não só para nos relacionar com Ele, mas para que a obra, para que a causa, para que o que Ele quer realizar se materialize em nossa vida. Então, Ele vai nos dar, pois é a vontade dEle. Amém. Coloque-se de pé, por gentileza, no nome de Jesus. Curve sua cabeça agora. Senhor Deus, nós temos compartilhado aqui hoje a Tua palavra, Deus das respostas garantidas. Mas nós aprendemos uma coisa aqui, na última passagem dessa mensagem, é que tanto para pedir, e o Senhor nos dá, tanto para buscar e nós encontrarmos, tanto para que possamos bater e o Senhor abrir, nós precisamos estar em relacionamento com o Senhor. E hoje aqui, Senhor, nós estamos qualificados na posição de que encontramos aqueles que buscam, que vieram ao templo, ao que nós chamamos, Senhor, casa de oração. E eu louvo ao Senhor, porque na casa de oração onde a Tua igreja
está reunida agora. O Senhor, ó ungido, está presente, ó Cristo. E nós podemos falar com o Senhor. Podemos falar com o Senhor pessoalmente. Podemos buscar aqui a nossa bênção, porque o Senhor a tem, a tua mão está estendida para abençoar. E podemos também, Senhor, ir mais além e bater, para que possa se abrir. Nos ajude nisso, ó Espírito Santo, para que este fato, este acontecimento espiritual sobrenatural, se materializem em nossa vida hoje, agora, no nome de Jesus. Obrigado por ministrar em nós, ó Deus, abrir-nos o entendimento, nos despertar para as realidades espirituais, de que o Senhor está atento e quer corresponder, pois o Senhor está indo e continua vindo à nossa direção, e nos ajuda a responder e corresponder na justa medida. Nos abençoe assim, ó Deus, no nome de Jesus.